Sejam bem-vindos ao Race Report da minha primeira maratona, a Maratona de Berlim. Nesse vídeo eu vou contar de forma mais detalhada todos os detalhes, tudo que rolou na prova, durante, antes, depois, porque eu recebi muita pergunta, abri uma caixinha de perguntas e recebi muitas questões aqui de vocês querendo saber mais. E eu achei que seria uma forma ótima de eu fazer um vídeo mais detalhado aqui pra vocês no YouTube, contando detalhe por detalhe de como foi correr essa maratona. Então vamos lá, eu vou dividir esse vídeo no antes, durante e depois da prova. Então algumas perguntas relacionadas ao antes. Primeiro, eu acho importante contextualizar vocês de que a gente tava em viagem, então a gente, por mais que a gente tivesse levado nossa alimentação, a gente dependia muito da alimentação de lá, né? Então no dia anterior a gente focou bastante em comer massa, carboidrato. A gente foi no restaurante que era ali perto do nosso hotel, comemos macarrão, e aí no almoço a gente pediu uma pasta dupla que veio um balde de macarrão. A gente nem aguentou comer tudo, e aí o que a gente fez? A gente levou para o hotel. Isso já foi o nosso jantar, porque era tanta massa que serviu de almoço e de jantar. E era massa com molho pomodoro de tomate, super simples. No meu quarto eu também tinha comprado pão e mel, que eram carboidratos já indicados pela minha nutricionista e sempre me ajudam assim a manter uma boa performance durante as provas. Eu já tinha treinado também essa alimentação durante os meus longos, então foi essa que eu usei durante a minha maratona. E aí, no dia da prova, tomamos o café da manhã do hotel, que foi um pouco até mais cedo para quem estava participando da prova. Comemos pão com mel no café da manhã também. E fomos para a prova. A gente tinha percepção de que era muito perto a largada, porque de fato o parque que era a largada era muito perto do nosso hotel, uns 15 minutos. Só que a gente não sabia que na verdade tinha uma entrada específica que a gente tinha que entrar neste parque para entrar na nossa onda de largada. E aí a gente não viu isso, erro nosso, e acabamos pegando eu peguei uma bike, a Manu pegou um patinete, que eu morro de medo de patinete, gente. Eu fiquei morrendo de medo de cair antes da maratona, imagina. Então eu fui de bike, que era mais garantido. E aí a gente não sabia que a entrada que a gente tinha que entrar era do outro lado. Então a gente largou a bike, tava tudo certo. E aí quando a gente viu que tinha que dar a volta, a gente começou a ficar um pouco desesperada, porque era longe, era tipo uns 4 quilômetros a gente andou até chegar a nossa largada. E acabamos chegando em cima do laço e nervosas pra nossa largada. Nosso coração já tava a 1000 com essa questão, então medo de perder a largada. Já ficou a 180 BPM sem nem ter corrido ainda. Tirando este pequeno imprevisto, no final deu tudo certo. A gente conseguiu chegar na nossa onda. Largamos juntas. Depois de alguns quilômetros, cada uma foi fazer sua prova. Era o que a gente já tinha combinado. Para que o pace de uma e o ritmo de uma não acabasse interferindo da outra. Então foi a melhor coisa que a gente fez. E no início eu tava me sentindo muito bem. Eu tava me sentindo assim, cara, invencível. Eu tava fazendo um ritmo que pra mim era super forte, tranquilamente. E aí eu fiquei com medo até de estar emocionando muito. Resolvi dar uma segurada, porque eu sabia que era uma prova de resistência, não adiantava eu emocionar no início. Só que lá o clima é tão incrível, porque as pessoas vão gritando seu nome, tem música o tempo inteiro, as pessoas saem das varandas dos prédios pra ficar gritando por você. Seu nome tá escrito no número de peito, então a galera lê o teu nome, te chama pelo teu nome, olha no teu olho e fala "Go, Dani!" E isso dá um gás, eu não sei explicar, é muito legal o clima, a prova, a cidade pra assistir a maratona, é incrível assim. Isso vai emocionando, principalmente nos primeiros quilômetros, onde você ainda tá descansado, você quer dar o seu melhor ali. É isso que aconteceu comigo. Não emocionei muito, porque eu tava muito consciente também de que eu não podia ir mais rápido do que aquilo. Só que fui um pouco mais rápido do que o meu treinador tinha previsto. E aí, até a meia maratona, eu tava só sorrisos, rindo, feliz. E conseguia pegar água em todos os pontos de hidratação até então. Era ruim de beber água porque era aquele copo duro, assim, não era nem aquele copo que você fura e bebe, era um copo, e aí você ia beber, você meio que tomava um banho, mas eu já sabia que ia ser assim, já tava meio que preparada, só que acabava que você não conseguia tomar muita água durante a prova porque era desconfortável, assim. Então acabou que depois da minha maratona eu comecei a ficar com sede. E aí também foi batendo cansaço. Até o quilômetro 30 eu acho que eu tava muito bem.
partir do 30, do 32, a gente vai começando a ver pessoas passando mal durante a prova, a gente vai começando a ver algumas pessoas ficando pra trás, isso até mexe um pouco com a cabeça, sabe? E aí, o meu cansaço muscular também foi batendo. Graças a Deus, eu não tive nenhuma dor durante a prova, nenhuma dor na canela, nenhuma dor no quadril, nada de diferente, só realmente cansaço muscular. Eu tava com cansaço aqui, ó, nessa região da nuca, eu acho que muito pela tensão mesmo do momento. E aí, a partir do 32, começou a ficar difícil. Foi uma hora que eu peguei meu celular e eu abri minhas notificações e tava um monte de mensagem. Gente, vocês não têm noção como isso me deu força. Tinha mensagem da minha mãe, tinha mensagem dos meus amigos, tinha notificação do Instagram. E eu sabia, naquele momento eu lembrei que o meu número de peito estava sendo acompanhado por várias pessoas que estavam acompanhando ali no aplicativo. Eu falei, eu não vou deixar esse ritmo baixar porque tem gente me acompanhando. Eu sei que tá todo mundo torcendo por mim, então eu vou continuar. E eu não deixei o ritmo cair até o, acho que 34, e aí eu dei uma leve caidinha, mas que depois no final eu consegui recuperar e que também não foi nada demais. E aí eu fui me concentrando muito do 34 até o 40. E aí no 40 parece que a torcida se intensifica mais. As pessoas vão mais para esses quilômetros para apoiar seus familiares. E aí você começa a ver mais gente gritando por você. E aí isso também dá um gás e você pensa, poxa, eu já tô no 40, agora vai com o coração. As pernas não respondem mais, mas o coração vai me levar. E aí foi isso que aconteceu. E aí quando chegou o 41, eu comecei já a dar o gás de novo. Eu pensava no portão, só pensava naquele portão, quero ver o portão, quero ver o portão. E o portão não chegava nunca que eu via aquele portão. Mas aí eu vi o portão, e aí quando eu vi, eu juro pra vocês, eu não consigo descrever esse momento. Acho que o vídeo mostra um pouco o quanto eu fiquei emocionada, o quanto foi importante pra mim ver aquele objetivo que eu já tinha visualizado por tantos meses. Eu ver que ele tava acontecendo, que tava muito melhor do que eu imaginava, que eu tava muito superior até o que eu tinha previsto, né? E eu tava bem, eu tava forte, eu tava sem dor, eu tava aproveitando cada segundo. Então eu tava tão feliz, gente, eu não consigo descrever. Muito feliz. E aí depois que você passa do portão, ainda tem mais 400 metros, eu acho, de prova. E aí começou a tocar Bruno Mars. E aí começou a tocar, na hora da minha chegada, na hora que eu passei do tapete azul, começou a tocar Ana Castela. Aquela das boiadeiras não faz chorar. Começou a tocar música brasileira, nem acreditei. E do meu lado tinha um cara de camisa do Botafogo, que inclusive eu ganhei dele, tá? Flamengo ganhou de Botafogo. Mas brincadeiras à parte, basicamente foi isso. E aí caiu a ficha de que eu era maratonista, comecei a chorar, comecei a ficar muito feliz, liguei pra minha mãe, mandei mensagem pros meus amigos, enfim, aí você começa a... Eu fiquei tão tonta nessa hora que vocês acreditam que eu deixei a medalha pra trás? Não passei pela medalha, tive que voltar, pegar a medalha. Aí eu peguei aquele poncho pra me aquecer, porque depois que você para, o frio vem. E aí eu fui procurar a Manu, e até nisso deu muito certo, porque, cara, deu alguns minutos eu encontrei ela, não foi difícil de achar. E aí a gente se encontrou, nos abraçamos, ficamos muito felizes uma pela outra, porque nós duas superamos muito os nossos objetivos, a gente estava muito feliz de ter conseguido. E aí a gente foi embora, tirar umas fotos, depois a gente foi embora de metrô, que também foi super tranquilo. Só passamos um pouco de perrengue, porque assim, é difícil de descer a escada depois de fazer uma maratona, mas assim, fora isso, zero perrengue. E... enfim, foi demais. Agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e vou separar as que mais apareceram aqui para que eu possa responder de forma mais detalhada para vocês. Me perguntaram muito qual era o meu objetivo em relação a tempo e pace e se eu conseguia atingir. Então, o Marcão tinha previsto que eu ia fazer a prova em 5h22 de pace, que daria mais ou menos 3h47, alguma coisa. E eu fiz melhor, eu fiz em 5h16. Eu acabei correndo mais do que ele previu também, porque eu corri 43 quilômetros. Por mais que eu tentasse seguir a Blue Line, que é a linha que marca exatamente a distância de 42 e 195 metros, acabei tendo que desviar das pessoas, porque a Blue Line é muito congestionada. Então, acabei dando aquela desviada e no final corri 43 quilômetros. Ele tinha previsto que eu iria correr 400 metros a mais, eu corri 900 metros a mais. Então, isso afetou meu tempo, mas em termos de pace eu fui muito melhor.
Fui 5h16, ele tinha previsto 5h22, então foi mais rápido do que ele previu. E eu tinha uma meta na minha cabeça que eu queria com certeza fazer em menos de 4 horas, mas que eu já estaria feliz com 3h47, que era o que ele tava prevendo, e que se algo me abençoasse muito, eu queria fazer em 3h45, e foi o que eu quase fiz. Foi por muito pouco. Me perguntaram muito sobre a questão de necessidades fisiológicas. Ainda bem que eu consegui ir ao banheiro, fazer o número 2 antes da prova. Tomei bastante café, super coffee, tudo que eu tenho direito pra ir ao banheiro. E eu tava com receio de ter que fazer xixi, mas acabou que eu até tava com vontade de fazer xixi antes da prova, mas eu não tive que parar. Eu acho que quando você corre, o corpo acaba liberando o líquido pelo suor e a vontade de fazer xixi, pelo menos comigo, passa. E foi o que aconteceu, eu não fiquei com vontade de fazer xixi durante a prova, não precisei parar. Me perguntaram muito sobre o Adios Pro 4, que foi o tênis que eu usei durante a prova. E, gente, que máquina. De verdade, eu acho que esse tênis foi um dos grandes responsáveis por eu ter ido tão tranquilamente num pace que é forte pra mim, porque eu sentia que ele dava uma impulsionada pra frente, ele é muito responsivo, e por mais que eu tivesse treinado relativamente pouco com ele, eu tinha feito 2, 3 treinos com ele só antes de ir pra prova, não machucou meu pé, não deu nada, assim, tipo, 43 km é coisa pra caramba pra você ficar com tênis. Eu tava com receio dele machucar meu pé também, e nada, foi perfeito, não poderia ter sido melhor. Só fiquei triste porque ele ficou meio sujinho, ele é branquinho, sabe? Mas eu já limpei, ele tá tudo certo, e agora eu vou usar muito esse tênis, só pra aquela prova, sabe? Aquele RPzão que eu quero bater. Adios Pro 4. Me perguntaram se eu corri a prova inteira, e sim, eu não parei em nenhum momento, nem pra andar, nem pra amarrar sapato, nem pra nada. Talvez eu tenha parado, assim, segundos pra pegar água, mas foi só pra isso. Me perguntaram também há quanto tempo eu corro, e eu corro desde 2020. Eu vou fazer um outro vídeo pra esse canal contando minha história da corrida do 0 ao 42, mas só pra vocês saberem, eu já corro há um tempinho, e eu já tinha feito muitas meias maratonas até eu decidir fazer a maratona, acho que mais de 10, assim. E aí, com treinamento pra maratona, foram mais de 20. Me perguntaram sobre dores, e eu não senti nenhuma dor, a não ser a dor de cansaço físico, dor muscular. Mas eu não senti canela, eu não senti minha coxa, que dói às vezes, eu não senti o quadril, nada. Foi abençoado o dia. E me perguntaram sobre a suplementação. Então, eu tomei 8 géis de carboidrato, 4 com cafeína e 4 sem cafeína, da Dobro, que eu sempre tomo o gel de carbs neutro fresh com cafeína, intercalado com o de blueberry. E aí era minha duplinha perfeita, cada hora um, a cada meia hora mais ou menos. E eu tomei cápsulas de sal também. Me perguntaram se eu já quero fazer essa prova. E, gente, eu achei que eu fosse terminar a prova com bode de correr, tipo, querendo dar um tempo na corrida, mas eu terminei já pensando assim, gente, quando é a próxima? Porque eu terminei muito feliz, muito feliz. Eu achei que eu não fosse mais querer fazer maratona por um bom tempo, e eu já quero fazer outras sim. Inclusive que tem uma que tá na minha cabeça, no meu coração, que eu espero que um dia dê certo pra eu contar pra vocês, mas enfim, eu já tô louca pra fazer outra. Me perguntaram qual foi o momento mais desafiador do percurso, e foi lá pelo quilômetro 34, que realmente foi onde o cansaço muscular bateu firme, e que você pensa, poxa, ainda falta chão, hein? Ainda falta chão. Mas deu tudo certo. Me perguntaram sobre a estrutura, e realmente é muito organizado, muito bem sinalizado. Tinha 54 mil pessoas, bateu recorde de inscrição de todas as maratonas do mundo. E mesmo assim, a gente, tipo, era uma prova cheia. Você sentia durante a corrida que tinha muita gente ao redor, mas não era algo que incomodava, sabe? Me perguntaram se eu senti calor, e não, eu senti frio no início, tanto que eu levei um casaco e deixei lá pra doação. Inclusive, eles têm esse costume de tirar e deixar o casaco lá pra doar. E aí eu tava de manguito, não precisei abaixar o manguito, não senti calor. E pós-prova eu senti frio também, mas eles dão aquele poncho, que é tipo uma mantinha térmica pra te aquecer. Me perguntaram como tá a recuperação no pós. Eu tô realmente bem quebrada, mas assim, hoje é o dia 2 depois da maratona, eu acho que amanhã já vai estar melhor. Hoje já tá bem melhor do que antes, só que teve a viagem no meio do caminho, né? E eu dormi basicamente com o pé meio pra baixo, o pé fica um pouco inchado, enfim, viagem de avião. É desgastante pro corpo, ainda mais depois de uma maratona. Então acabou juntando essas duas coisas, eu tô meio quebradinha, mas acho que amanhã já vou estar melhor.
Qual foi a estratégia nos momentos mais desafiadores da prova? Quando chegou no 34, eu lembrei muito de uma frase que a Vanessa tinha falado pra mim durante as nossas sessões de treinamento mental. Eu fiz um treinamento mental antes da maratona com ela, uma psicóloga especializada nisso, né, em treinos mentais para atletas. E aí ela me falou que a minha prova iria começar no 32 e que eu teria que pensar que eu estava me aquecendo, me preparando para fazer uma prova de 10 quilômetros a partir do 32, que a minha prova ia começar ali, que é ali que ia ficar difícil. Então eu tava muito preparada que só ia ficar difícil a partir dali e que quando ficasse difícil eu já teria ciência de que isso ia melhorar, porque tava acabando já. Então, de certa forma, isso me ajudou muito a preparar a minha cabeça. E também as frases que ela foi falando pra mim durante o treinamento repetia na minha cabeça que eu sou uma pessoa de ação e que tudo que eu começo eu termino. E toda a estratégia que a gente montou, não só com ela, mas com o Marcão, meu treinador também. Quando eu olhava o relógio e via que eu tava super dentro do proposto, eu botava o meu relógio numa tela que não dava pra ver os quilômetros, dava pra ver só o pace que eu tava. Isso me ajuda muito, porque eu não fico vendo assim, faltam tantos quilômetros, eu fico só vendo se eu tô dentro do ritmo. E aí isso me ajuda muito. Quero muito fazer da Disney ano que vem. Alguém sugeriu aqui pra eu fazer a maratona da Disney ano que vem. Gente, imagina. Ia ser meu sonho. Me perguntaram quantos meses de preparo. Eu tive 3 semanas a menos porque eu tava me preparando pra maratona de Chicago. Iam ser 4 meses e aí foram 3 semanas a menos. Me perguntaram sobre a meu próximo objetivo. E, gente, eu ainda não sei. Eu tô muito pensativa sobre isso. Eu acho que não é cedo pra eu me focar tanto em alguma coisa como eu foquei na maratona, porque eu realmente foquei toda a minha vida em torno disso. E agora eu acho que eu preciso de um tempo sem muitos objetivos, porque, enfim, acho que é bom pra cabeça também, mas em breve eu quero ter, sim, outro objetivo. Me perguntaram sobre as minhas unhas do pé e eu não fiquei com nenhuma unha do pé roxa, tá super de boa por enquanto. Perguntaram sobre as fotos e, gente, as fotos parecem que foram tiradas de Tech Pix. É bem tenso, assim, saudade de foco radical, saudade de João, de fotógrafa, porque de verdade, eles não sabem tirar foto lá fora. Mas eu comprei, né, foram 40 € o pacote com todas as fotos e o vídeo, mas eu tinha que ter essa recordação, só que não ficaram boas. Depois eu vou postar pra vocês verem, então fica um monte de gente atrás, enfim, mas eu precisava ter essa recordação, né. Me perguntaram sobre a minha parte preferida. Ai, com certeza a hora que eu vi o portão. Não consigo descrever esse momento, assim. Cara, tudo que você se preparou durante meses se concretizando ali na tua frente. Não sei nem como dizer. Me perguntaram se tinha muitos brasileiros e sim, tanto que na minha chegada tinha um botafoguense do meu lado e várias pessoas também. Durante a prova a gente esbarrou com um brasileiro, gritava para os brasileiros que tinham a bandeirinha do Brasil. Vinha muito brasileiro também falando em português, então era uma prova... Você acha brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, né? Gente, foi isso. Acho que eu já respondi a maior parte das dúvidas. Depois eu posso fazer outras. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2. Mas foi isso, foi incrível, foi um sonho virando realidade. E eu espero muito que possa ter passado pra vocês um pouco da emoção que foi, de quanto foi transformador pra mim, porque de fato foi uma das melhores experiências da minha vida. E beijo pra vocês, até o próximo vídeo.